Então, na nossa aula de hoje, de derivadas, nós vamos aprender a encontrar a equação da reta normal, tá? Bem, então, primeira pergunta, o que é uma reta normal, né? Imaginem aqui uma curva, certo? E nesta curva, eu marquei aqui um ponto que eu chamei de ponto P. A reta tangente a esta curva, passando pelo ponto P, nós já sabemos encontrar, né? Então, seria esta aqui, ok? Agora, o que é a reta normal? Então, a reta normal à curva, passando também por este ponto P, nada mais é do que uma reta perpendicular à reta tangente. Aqui está o desenho. Então, elas formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? E como é que eu vou fazer para encontrar a equação desta reta normal aqui? Fácil. Se nós soubermos o coeficiente angular da tangente, encontraremos o coeficiente angular desta reta perpendicular aqui e com as coordenadas desse ponto encontraremos a sua equação. Bem, então coeficiente angular da reta normal. Se duas retas não verticais são perpendiculares, tá? Significa que o produto dos seus coeficientes angulares será igual a menos 1. Então, imaginem duas retas R e S, cada uma delas possui um coeficiente angular, MR e MS. Se o produto desses coeficientes angulares for igual a menos 1, significa que as retas são perpendiculares. Então, significa também que cada coeficiente angular aqui será o inverso do oposto do outro. O que isso significa? Imaginem que o coeficiente angular da reta R seja igual a menos 2. O coeficiente angular da reta S será o inverso e, ao mesmo tempo, o oposto. Portanto, invertendo este menos 2, teríamos menos 1/2. Mas, como queremos o oposto do inverso, né, o inverso do oposto, então, mais 1/2. Significa que se multiplicarmos esses dois coeficientes aqui, ó, fazendo a simplificação, obteremos o resultado igual a menos 1. Outro exemplo. Imaginem agora que o coeficiente angular da reta R seja 2/3. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Qual é o oposto de 3/2? Menos 3/2. Ok? Se multiplicarmos esses dois coeficientes angulares, também obteremos menos 1. O que significa que essas retas aqui são perpendiculares. Ok. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Encontre a equação da reta normal, a parábola y igual a menos x ao quadrado mais 4x no ponto de abscissa 1. Primeiro, nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta que é tangente à curva. Aí nós faremos o inverso do oposto dele, tá? E teremos o coeficiente angular da reta normal. Então, vamos por partes aqui. Lembrando que o coeficiente angular da reta tangente é dado por esta fórmula aqui, né? Limite, quando ΔX tende a zero, de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, tá? Então, vamos substituir aqui na nossa função o x por x1, para encontrarmos f de x1. Então, no lugar aqui do x, x1. Observem que esse menos, ele está para fora aqui, ó, tá? Então, não vou colocar um parênteses aqui, porque não é o x1 que está com o sinal de menos. Mais 4 vezes, no lugar aqui do x, x1. Ok. Agora, vamos encontrar o f de x1 mais ΔX, substituindo também aqui, ó, no lugar do x e no lugar do x.
Então, menos está aqui para fora, abre parênteses, x1 mais ΔX ao quadrado, mais 4 vezes, e no lugar desse x, ó, x1 mais ΔX. Então, temos aqui um produto notável para desenvolver, tá? E depois deveremos trocar todos os sinais. Por isso, eu vou manter este parênteses aqui. E aqui a gente faz a distributiva. Então, vamos lá. Dentro aqui do parênteses, né, elevado ao quadrado, eu terei o quadrado do primeiro termo, x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, x1 por ΔX, e mais o segundo termo ao quadrado, então, ΔX ao quadrado. Aqui aplicamos a distributiva, 4 vezes x1, mais 4 vezes ΔX. Então, agora eu vou tirar aqui do parênteses, trocando todos os sinais, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui ficou menos, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Aqui copiamos igual. Ok. Então, agora, nós vamos substituir isto aqui, ó, para encontrarmos o coeficiente angular, tá? Então, no lugar de f de x1 mais ΔX, nós vamos substituir por tudo isso aqui. E no lugar de f de x1, nós vamos substituir por tudo isso aqui, tá? Então, vai ficar assim. Já substituindo, né? Cuidando que aqui tem um sinal de menos, então eu mantive esta parte do f de x1 dentro do parênteses, e agora na próxima linha nós vamos retirar aqui do parênteses fazendo as regras de sinais. Essa primeira parte aqui ficou igual, ó, menos com menos, mais, menos com mais, menos, tá? Então, vamos continuar agora no próximo slide. Então, temos isso aqui, e vamos observar o que aqui no numerador nós já podemos simplificar, ó. O menos x1 ao quadrado com o mais x1 ao quadrado. E o menos 4 vezes x1 com o mais 4 vezes x1. Então, cancelamos aqui e ficamos com menos 2 vezes o x1 ΔX, ó, menos o ΔX ao quadrado, e mais 4 vezes o ΔX. Tudo isso dividido por ΔX, tá? Então, agora, observem que aqui no numerador, nós temos o ΔX aparecendo nos 3 termos. Então, nós vamos fazer uma fatoração, que se chama fator comum em evidência. E o nosso fator comum que vai em evidência é o ΔX. Então, o ΔX que aparece aqui, aqui e aqui, será o nosso fator comum que irá em evidência. Aqui, ó, em evidência, multiplicando. Então, multiplicando quem? O menos 2 vezes o x1, o menos ΔX, ó, fazendo a distributiva, você percebe que você voltaria a ter esta forma aqui polinomial, tá? Então, sempre tem que voltar no que era antes, ok? Então, 2 vezes x1, né, menos ΔX e mais 4. Tudo isso dividido por ΔX. Então, agora basta simplificarmos o ΔX, né, com o ΔX, e teremos que o coeficiente angular é dado pelo limite de menos 2x1 menos ΔX mais 4, quando o ΔX tende a zero. Basta substituir agora o ΔX por zero e teremos o nosso coeficiente angular, tá? Bem, como o exercício havia falado que nós deveríamos calcular, encontrar a equação da reta normal no ponto de abscissa 1, para encontrarmos o coeficiente angular da reta tangente, basta agora substituirmos o x1 por 1. Então, menos 2 vezes 1 mais 4. E o nosso coeficiente angular, portanto, é 2. Mas atenção,
Este coeficiente angular é o coeficiente angular da reta tangente. O que o exercício pediu é que nós encontremos a equação da reta normal. Sabemos que a reta normal é perpendicular à reta tangente, então o produto dos seus coeficientes deverá resultar em menos 1. Portanto, o coeficiente angular da reta normal será o inverso desse aqui e o oposto do inverso, certo? Ok. Então, agora que nós já temos o coeficiente angular e temos a abscissa do ponto por onde esta reta irá passar, só falta encontrarmos a ordenada do ponto, tá? Para então encontrarmos a equação da reta. Então, vamos lá. Para encontrarmos a ordenada do ponto, basta substituirmos a sua abscissa, que vale 1, na equação da parábola, que é esta aqui. Então, basta substituir o x por 1. Então, o menos está aqui fora, não faz parte, por isso que eu não coloquei aqui o parênteses, tá? Cuidado com isso. Menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, achamos uma ordenada igual a 3. Vamos olhar o gráfico aqui ao lado. O gráfico que descreve a parábola cuja equação é esta aqui, tá? Está intersectando o eixo das abscissas nas raízes, que são 0 e 4. Nós queremos que a nossa reta normal passe por esse ponto P aqui, ó, que tem abscissa 1 e ordenada 3, conforme nós calculamos aqui, tá? Então, vamos lá. Por este ponto, passará a reta tangente e também a reta normal. E as duas são perpendiculares. Então, equação da reta normal. O coeficiente angular está aqui e o ponto também. Tá? Basta utilizarmos agora aquela nossa fórmula conhecida, substituindo y0 e x0 por 1 e por 3, né? x0 e y0. E o coeficiente angular por menos 1/2. Então, feita a substituição, basta agora nós aplicarmos a propriedade distributiva aqui deste lado, cuidando com as regras de sinais, passamos para a linha de baixo. Menos 1/2 vezes x, menos x sobre 2, menos com menos mais, 1/2 vezes 1, 1/2. Agora, este menos 3 aqui passará somando. Para somarmos este 3 a esta fração, devemos transformá-lo para uma fração equivalente a esta aqui, que é 3 sobre 1, só que com o denominador igual a 2. Se eu multipliquei por 2 aqui o denominador, vou multiplicar por 2 também o numerador, e já teremos aqui uma fração equivalente a esta, dividida no mesmo número de partes que essa. E desta forma, poderemos somar essas duas frações, cujo resultado será 7/2. Então, eu já estou aqui com a equação, que é chamada de equação reduzida da nossa reta normal. Vamos observar agora o gráfico. Então, veja, nós temos aqui a reta tangente, que nós não encontramos a equação, tá? E temos a reta normal, que é perpendicular à reta tangente, cuja equação reduzida está aqui calculada, ok?